E se eu te pedisse para resumir o último livro que você leu? Talvez você já tenha parado para pensar que se o que você estuda não ficar retido na sua memória, então você está só perdendo tempo. E realmente, se você é alguém que, como eu, estuda todo dia e por muitas horas seguidas, essas horas não servirão de muita coisa se o seu fruto, que é o conhecimento, não for absorvido pela memória. Quem estuda ou já estudou para concursos e vestibulares está habituado a ouvir que resumos bem feitos muitas vezes valem até mais do que a obtenção de novos conhecimentos. E isso é verdade. Mas revisões exaustivas e pouco inteligentes, repetições mecânicas das informações a serem memorizadas, tudo isso é furado e traz pouco resultado. Te asseguro que não foi esse o método que Cícero, por exemplo, adotou para memorizar páginas e páginas nos seus discursos como orador. Nem a técnica que Santo Tomás de Aquino utilizou para memorizar a Bíblia inteira. Esses relatos podem até parecer absurdos para você, mas acredite, na Antiguidade e na Idade Média, esses feitos não eram nada incomuns. Sêneca podia recitar 2000 palavras na ordem que foram enunciadas. Simplício recitava Virgílio de trás para frente. Ciro decorou o nome de todos os homens do seu exército, e Cinéas de todos os senadores. Os grandes intelectuais dessas épocas realmente desenvolveram memórias surpreendentes, mas porque precisavam dela. A imprensa não havia sido inventada, o acesso aos livros era bem mais escasso do que é hoje em dia, eles não tinham ao seu dispor folhas de papel como nós temos hoje em dia, e outras inúmeras facilidades. Mas não se engane pensando que eram simplesmente dotados de dons maravilhosos. Todos esses que eu citei, e muitos mais, pertenciam a uma mesma tradição de técnicas mnemônicas, que era chamada de memória artificial, ars mnemônica ou simplesmente arte da memória. Essa tradição acreditava e provou ser verdade que era possível treinar sua memória de modo a fazê-la operar melhor de forma natural. Além do treino, diversas técnicas foram criadas para memorizar coisas específicas, desde livros inteiros até sequências de números, sequências de dados aleatórios ou organizados, conhecimentos e assim por diante. Essas técnicas são tão consolidadas que até hoje os grandes campeões de memórias as utilizam nos seus campeonatos. Aliás, diga-se de passagem que já é mais do que comprovado que esses grandes campeões contemporâneos não têm uma habilidade natural muito diferente da nossa de memorizar. Pesquisas foram feitas e coisas para as quais eles não tinham técnicas específicas para memorizar, eles memorizavam tão mal quanto pessoas comuns, como por exemplo relembrar a aparência de uma forma geométrica complexa. Mas a diferença entre os antigos sábios e os atuais campeões de memória é que os primeiros tinham como objetivo realmente absorver o conteúdo do que estudavam, de modo que as suas inteligências e as coisas inteligidas se transformassem numa coisa só. Poetas não memorizavam versos para se exibir, mas para incorporar a beleza e a elevação dos poemas memorizados. Santos não decoravam orações para repeti-las como papagaios. O próprio Santo Agostinho chegou a concluir nas suas confissões, numa bela passagem, que Deus não poderia ser encontrado em nada exterior, senão que somente na camada mais íntima do nosso ser, a nossa memória. Deus está nos aposentos mais profundos da nossa memória, é o que pensava Santo Agostinho. Eu não estou aqui para te ensinar a memorizar listas inteiras de mais de 1000 caracteres, embora as técnicas que eu vou te passar também possam ser usadas para isso. Eu quero te ensinar a reter melhor o conteúdo dos seus estudos e ser capaz de expandir a sua memória para absorver absolutamente tudo o que você quiser. E isso não é um exagero. Por experiência própria, o princípio para memorizar uma lista com 10, 100 ou 1000 coisas é o mesmo, de modo que quem consegue fazer uma coisa consegue fazer a outra. Mas ainda mais do que expandir a sua memória, eu quero aprofundá-la. Mais do que te ensinar a memorizar inúmeros tópicos, eu quero que você aprenda a memorizar o conteúdo desses tópicos. Todo o roteiro desse nosso curso é voltado para os estudantes que, confiando nessas técnicas milenares, querem melhorar a sua capacidade mnemônica e de reminiscência. Querem estudar com mais eficiência e qualidade, de modo a fazer 1 ou 2 horas renderem muito mais do que o dia inteiro estudando, como muitos outros fazem. A memória é a base do nosso imaginário. Crianças que tiveram contato desde cedo com belas histórias de cavalaria e grandes heróis terão para sempre como referência esses personagens nobres. É a base também da nossa inteligência. Você pensa a partir do repertório, consciente ou não, presente na sua memória. Imagine que quanto menor e mais debilitada for a sua memória, a menos repertório você terá acesso na hora de tomar suas decisões. Até a sua vida prática é afetada com isso. Tá na hora de levar mais a sério a vida da sua inteligência e da sua mente. Isso vai te ajudar em coisas que você nem imagina. Dê o primeiro passo na sua jornada de evolução intelectual e entre para a nossa escola mnemônica. Por um preço extremamente em conta, eu vou te ensinar o funcionamento da sua memória segundo a filosofia aristotélico-tomista, a diferença entre memorizar e evocar, como expandir a sua capacidade de memorização e de reminiscência, as grandes técnicas mnemônicas dos homens de maior memória da história e, por fim, como aplicar tudo isso no seu plano de estudos, de modo a tirar melhor proveito possível desse conhecimento. Nessa página você encontra todas as informações de que você precisa: o valor, a grade das aulas, a possibilidade de parcelamento, a garantia, informações sobre mim e etc. Aproveite a garantia de 7 dias assegurada pela plataforma e pela Constituição para conhecer o nosso curso por dentro. Vejo você lá, vê se não esquece.